Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. E estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que se dizia dele. Vivemos um tempo igualzinho ao que o Simeão vivia. Qual era o tempo que o Simeão vivia? O Simeão vivia, ele era cristão, pertencia à igreja cristã da época. Como é que ela era chamada? A igreja cristã da época? Cristã, dizendo assim? Não, antes da igreja cristã, depois da morte de Jesus. Judaísmo. Eles eram membros do judaísmo, que era a religião que Deus tinha fundado. Ok? Que Deus tinha dado as leis a Moisés e tudo isso. Então, eles viviam nisso. Era o povo de Deus, ia no templo, a casa de Deus, aquela coisa toda. Mas o que estava acontecendo naquele tempo era o que está acontecendo hoje, no meio das nossas igrejas. Assim estava acontecendo no meio do povo de Deus naquele tempo. Ao invés de ficarem realmente num relacionamento com Deus, puro, limpo, da onde viria a sua fé, o que eles faziam? Eles se tornavam religiosos. Eles estavam cheios de usos e costumes. E aí Deus chega a dizer, esse povo em vão me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vivemos esse tempo hoje, amados. Hoje o cristianismo se tornou uma religião. E a palavra religião no latim quer dizer religar. E religar é ligar o que estava desligado. Nesse sentido, a única religião verdadeira é uma pessoa. A pessoa de Jesus. Por quê? Porque aqui está o Pai, aqui está o homem e aqui está Jesus. Jesus é o que põe uma mão no Pai e outra no homem. Ele religa o homem que estava desligado de Deus por causa do pecado. E a gente nasce de novo quando é religado. É a maneira de ser religado, é nascer de novo. Mas o que acontece? Ao invés disso acontecer, as pessoas começam a fazer o que havia naquele tempo em que o Simeão estava ali na igreja. Era um ritualismo. A coisa assim, tinha se tornado um comércio. Os vendedores faziam isso, entre aspas, com boa intenção, mas o coração estava corrompido. Então eles tinham os animais, tudo. Lembra que Jesus, quando chegou no templo, fez um chicotão, derrubou a mesa dos cambistas que trocavam as moedas, porque vinha gente judeu de tudo que é nação. Então eles vinham trazendo o dinheiro da sua nação e tinham que fazer a troca por moeda de Jerusalém. Então os cambistas estavam lá, os que vendiam as ovelhas, os que vendiam a pombinha, estavam lá no templo. Tinham transformado a casa de Deus em casa de negócio. Alguma coisa? Hoje em dia você vê alguma coisa dessa? Muitas casas de Deus estão se transformando em casas de negócio. Tudo que interessa é o dinheiro na igreja. Não a vida das pessoas, não um cristianismo real. Estava assim naquele tempo. Então Jesus faz um chicotão, derruba a mesa dos cambistas, faz as pombinhas voar, espalha as ovelhas, e aí pergunta, mas que autoridade? Aí a história continua, dá uma lidinha lá que você vai ver a resposta de Jesus. Então tinha se transformado numa religião. E o que é uma religião? Qual é a diferença do verdadeiro cristianismo para a religião? A religião, ela é aquela que pega todos os conceitos, as coisas, e é uma coisa de fora para dentro. É os rituais, fica nos rituais. O verdadeiro cristianismo é uma coisa de dentro para fora. Vem do coração. Esse povo em vão me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, o verdadeiro cristianismo vem de dentro do coração, da tua intimidade com Deus, do teu relacionamento com Deus. Isso é o cristianismo verdadeiro. E sabe, amados, é isso que está acontecendo aqui, por exemplo, na nossa nação. No Brasil também. Pastores ficando ricos e dinheiro, e os pobres, né, não são assistidos. Uma vergonha para nós. E não estamos julgando, porque a Bíblia diz que você tem que examinar todas as coisas e reter o que é bom. Então nós temos que examinar o que está por aí. A gente tem que começar examinando a nós mesmos, se não estamos nisso. Eu me examino, para ver se eu não estou cruzando a linha. E o maior cuidado que eu tenho é para não
cruzar a linha, para não transformar a gente aqui num bando de religioso, que tem todos os rituais, mas não adora em espírito e em verdade. Mas a palavra não é uma coisa que nós lemos, medita na palavra de dia e de noite. Nós não lemos nunca. Então, isso vai se transformando numa religião, e eu sei. E também não me incomoda, porque às vezes eu fico pegando no pé das pessoas, e as pessoas pensam, não, mas o pastor, agora vamos ficar religioso. Não, eu estou pedindo só que você seja crente como você diz que você é. Porque não adianta só dizer que é e não fazer. Se você é, as coisas têm que acontecer na sua vida. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tempo igual ao de Simeão. Uma vida religiosa sem comunhão com Deus. O que me impressiona é a facilidade com que isso entra no coração da gente, na vida da gente. E sabe como é que entra? Porque a nossa mente fica informada pelo mundo, pelos padrões do mundo. E a gente começa a agir pelos padrões do mundo e não pelos padrões da palavra de Deus. E aí virou religião, quando isso acontece. Ok? Então eu estava, quando vim para cá, nós alugamos uma igreja aí denominacional e eu me impressionava, porque no dia que tinha Super Bowl, que é o campeonato do futebol americano, não tinha culto na igreja. Todo mundo se reunia para almoçar, para comer, mas culto não tinha, para o Super Bowl. Quando vinha o Halloween, as crianças iam tudo vestidas de diabinho, com um rabo. E tridente na mão. Então, o que isso diz para você? Que a cultura mundana entrou na igreja. E não é só nesses costumes, mas os costumes são a maneira mais fácil de ver. Mas é na mentalidade. Na mentalidade. Pensa agora o que está acontecendo com esse vírus aí. A mentalidade. Veja a mentalidade do mundo. Sai, se refugia, não contato com ninguém, nem com quem não tem vírus. Então, distância social. É claro que você precisa fazer isso. Mas você precisa fazer isso com sabedoria, com coerência, não no padrão do mundo. Sabe? É pecado se você estiver infectado, você sabe que está infectado, e vem aqui e infecta todo mundo. Você vai ser culpado. Mas não é disso que nós estamos falando. Você sabe que você está saudável, que você não tem nenhum problema, não tem nada por desconfiar, não tem ninguém que você está se relacionando que está com problema. E aí você, não vou na igreja, porque baniram. As igrejas estão fechadas, está todo mundo na internet. Nós temos internet, podia todo mundo ficar aqui em casa e ligar a gente na internet. Mas você acha que isso é o padrão da igreja de Deus? É o padrão da fé? Não é. Então, naquele tempo de Simeão, a coisa estava assim, do jeito que nós vemos hoje. Agora, a minha pergunta é, como é que o Simeão conheceu mais o Salvador? Porque, veja bem, naquele dia que o Simeão tomou Jesus nos seus braços e fez algumas coisas e agradeceu e chorou e abençoou o pai e a mãe, nós vamos ver isso depois. Quantas centenas de pessoas não entraram naquele templo? Mas quantos tiveram essa experiência com Jesus? Qual foi a diferença de Simeão e qual foi a diferença de tudo o resto? Isso aqui nós vamos ver agora. Amém? A primeira coisa que havia de diferença entre Simeão e o resto é que o Simeão vivia um estilo de vida agradável a Deus. Sabe, a Bíblia diz que se você vive um estilo de vida agradável a Deus, o que é que vai acontecer com você? Você vai ter intimidade. E a Bíblia diz a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A tua intimidade, o teu estilo agradável de vida para com Deus é reflexo do teu temor ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam o conhecimento e o ensino. Não há temor. Então, se você vive um estilo agradável, você está vivendo uma vida de temor. E sabe o que acontece quando você começa a viver uma vida de temor? As coisas começam a acontecer. Porque a Bíblia diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Aos quais, deixou tudo o resto de lado. Fez uma separação. Aos quais é os que o temem. O Senhor dará a conhecer a sua aliança.
O Simeão conheceu a aliança, mas o resto não conheceu. Então a primeira coisa que tirou Simeão do lugar comum, que pôs ele no lugar de conhecer mais o seu Salvador, porque ele já conhecia. Se ele não conhecia, ele não ia ter experiência com o Espírito Santo, não ia saber ouvir o Espírito Santo. Irmãos, veja, eu não sou nenhum bobinho. Às vezes eu quero tanto ouvir uma palavra de Deus, eu quero tanto ouvir o Espírito Santo e não estou conseguindo ouvir. Mas se eu nunca ouvi, eu estou em problemas. Eu tenho que checar se eu nasci de novo, o estilo de vida que eu estou vivendo, porque eu posso até algumas vezes não ouvir, mas se eu nunca ouvi, tem alguma coisa errada comigo. Meu estilo de vida, ou eu não nasci de novo, ou não sou crente, ou alguma coisa está errada. Porque já pensou como é que alguém pode ser cristão sem a direção do Espírito Santo? Ninguém pode ser nada sem a direção do Espírito Santo. E se nunca tiver direção, então como é que vai ser? Então o estilo de vida agradável a Deus. Veja a primeira coisa que diz que você tem que ter para ter um estilo de vida agradável a Deus. Capítulo 2, versículo 25. Dá uma olhada aí o que diz aí no 25. Vamos lá na nossa tela. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este era justo e temente a Deus. Duas primeiras coisas. Primeiro, justo. Segundo, temente a Deus. Há mais de duas coisas. Na verdade, três coisas. Esperava a consolação de Israel. Na verdade, quatro coisas. E o Espírito Santo estava sobre ele. Quatro coisas. Primeiro, ele era justo. Segundo, ele era temente a Deus. O que quer dizer justo? A palavra justo quer dizer íntegro. Não dividido. Sabe quando uma coisa é íntegra? Ela não é dividida. Se eu arrancar 10 páginas aqui dessa Bíblia e colocar outras 10 páginas que eu escrevi aqui dentro, minha Bíblia perdeu a integridade. Entendeu? Não é justa a minha Bíblia. Não é justa. Então, um estilo de vida é aquele estilo de vida íntegro, em que você é completo. Não estou dizendo perfeito, porque a perfeição é só quando Jesus terminar com você. Mas eu quero dar uma outra notícia para você. Você não é perfeito, mas tem alguém vivendo dentro de você que é perfeito. O Espírito Santo, Jesus, vive em você e Ele é perfeito. E na medida em que você deixa Ele viver em você, e na medida em que você deixa o Espírito Santo conduzir tua vida, você pode caminhar em perfeição. Essa é a perfeição cristã. Não quer dizer nunca errar. Porque a Bíblia diz que se alguém disser que não peca é mentiroso, a verdade não está nele. Está escrito isso na Bíblia. Então, não é ausência de pecado, mas é integridade. Ok? É uma coisa em que você mais vive, é mais ao lado positivo do que o negativo. Se o negativo é mais, então alguma coisa está complicada. Então, justo. E a outra palavra, ele era justo, e o que diz mais? Temente. Sabe o que é temente? É piedoso. Sabe o que é piedoso? Piedoso é uma pessoa que tem misericórdia e compaixão. Misericórdia e compaixão. Irmãos, eu vou ser honesto com vocês, porque não adianta não ser. E se eu estiver aqui e não sou, eu não deveria estar aqui em cima. Esse negócio aí que eu estou falando para vocês, da misericórdia e da compaixão, é uma coisa seríssima. Sabe por quê? Porque o coração da gente às vezes tenta ficar racional. Racional. E tenta funcionar pela nossa alma e não pelo espírito. Então, por exemplo, agora há pouco nós tínhamos aqui um homem de rua aí, que veio a semana passada. Sentou aqui no culto hispano, ficou aí, demos ele de comer, a gente tinha comida na igreja. E ele disse, domingo eu volto. Eu falei, pode voltar. Daí ele perguntou para mim, ele estava sentado lá no fim e perguntou para mim, eu estou cheirando muito mal. Eu falei, e daí? Quem se importa com o teu cheiro? O cheiro que você precisa ter, e que se você não tiver, a gente vai se importar com ele, é o cheiro de Cristo, é o perfume de Cristo na tua vida. Você precisa se tornar cristão, e aí toda a tua vida muda, em consequência disso.
Alguma coisa na tua vida, eu não estou julgando você, mas eu preciso te ensinar. Eu preciso discernir a tua vida para saber como é que a tua vida está. Então, sem julgamento, eu digo para você que alguma coisa está faltando na tua vida, porque eu conheço a palavra e a palavra diz assim, Davi falou, pelo Espírito Santo, fui jovem, hoje sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem mendigando pão. Eu li para ele esse texto. E eu falei, então veja só, esse seu estado aí está dizendo alguma coisa para mim. Você precisa consertar a tua vida com Deus. E aí então tudo o resto vai ser... Mas a gente tende a olhar e dizer, ai, nossas cadeiras são de pano. Adivinha o que esse pessoal que mora na rua está cheio? De bed bug. Como é que é o nome disso mesmo? Alguém me disse hoje. Percevejo. Eles estão cheios de percevejo. Senta numa cadeirinha dessa, o próximo que vem leva o bad bug para casa, sentando no lugar dele. Não. Ei, nós temos fé, mas nós não temos um salto no escuro, é o que eu estava falando para vocês. Então, eu disse, você pode sentar. Quando ele sentou lá, nós fomos desinfetamos a cadeira que ele estava sentado. Coerência. Nós vamos dizer para ele, não, você não pode entrar aqui. Não, nas cadeiras que nós sentamos, você não senta. Que negócio é esse? Mas o outro lado da fé é o verdadeiro. Então, esse outro lado, às vezes, começa a dominar. E a gente diz, não pode entrar aqui. E que tal se esse homem fez alguma coisa na calça, não deu para chegar? Que tal você vai sujar a nossa... excuse me. Então a gente começa a perder a misericórdia e a compaixão. Nesse homem aí, havia misericórdia e compaixão. Havia temor do Senhor. E é isso que fazia dele viver um estilo agradável ao Senhor. Era possível naquele tempo lá, quando Jesus tinha recém-nascido, era possível viver um estilo agradável a Deus. Porque o mesmo Espírito Santo que operava no pessoal do Velho Testamento é o que opera hoje em nós. Esse dia teve um irmãozinho aqui na igreja pregando, e ele estava pregando e ele disse assim, naquele tempo no Velho Testamento o Espírito Santo só estava em pessoas assim, separadas, especiais. Essa bobagem está por aí. Quem sem o Espírito Santo pode nascer de novo? Quem sem o Espírito Santo pode ter fé? Ninguém. Então o Espírito Santo sempre teve. Acontece o que nós temos hoje, que o pessoal do Velho Testamento não tinha, era a revelação da obra do Espírito Santo. Mas não é que o Espírito Santo não estava trabalhando. Não pode existir ninguém no céu sem o trabalho do Espírito Santo. Então eu estava ensinando para o irmãozinho esse negócio. Então o que acontece? No tempo de Simeão, o Espírito Santo já estava trabalhando nele. Você acha que isso aí era por ele naturalmente? Naturalmente, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Ele é desesperadamente corrupto. A não ser que Deus dê um novo coração. Deus trabalha no coração, ele não pode estar nesse patamar de poder viver uma vida agradável a Deus. A outra coisa é que ele vivia com uma expectativa. Ele esperava a consolação de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, perguntar. Não precisa responder. Responda para você mesmo. Qual é a tua expectativa? Eu quero chegar no fim da minha vida com muita expectativa. Eu quero morrer tendo expectativa. E eu quero viver uma vida de expectativa. Eu e o Marco Túlio compramos passagem para a gente ir para a África. Nessa ida para a África, nós vamos ter que dar uma paradinha lá na Holanda. Está fechado. E daí, então, vamos para Paris. E daí vamos lá para o lugar que nós vamos. Na África. E estamos pensando, bom, Senhor, se isso está no teu coração, não tem vírus, não tem coisa, nós vamos e não vamos pegar vírus e vai ser uma bênção. Se não está, o Senhor é que sabe. Nós fazemos aquilo que nós sabemos que tem que fazer. A Bíblia diz, quem sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. Então nós sabemos que nós precisamos ir. E a gente está querendo ir. Se não der para ir, estamos limpos. Deus é o Senhor, não somos nós. Não é a nossa decisão. Senhor, agora nós vamos. Dentro da ideia a gente vai. Negativo. Nós vamos dentro da vontade do Senhor. Se Ele muda, a gente muda nossas passagens, vai outra vez.
Vai outro dia, outro tempo. Entenderam? Então o que acontece? Eu vivo nessa esperança. Eu quero ir para o mundo missionário. Eu quero ir para as nações. Eu quero ir para o Peru. Eu quero ensinar. Qual é a tua expectativa cristã? Ai, pastor, sabe como é que é, né? A gente levanta bem cedinho, vai dormir tarde, como o pão que penosamente ganhasses. Parece que estou citando um salmo. Estou citando um salmo. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Qual que é o salmo? 130 aí? 127. Só dá uma lidinha lá. Então, qual é a expectativa? Minha expectativa é levantar amanhã. Gente, isso é trabalho escravo. Era assim que o Egito queria fazer com o povo de Deus. A gente não. Deus diz para a gente, sai para me adorar. Vai me adorar. Essa está a diferença. Ele é o nosso provedor. Nós precisamos ter uma expectativa. Qual que é a sua expectativa? Eu achei tremendo o teu testemunho, viu? Porque você falou da sua expectativa. Quando acabar a expectativa na vida cristã, acabou sua fé. Porque expectativa é um elemento que compõe a tua fé. Sem expectativa, você não pode ter fé. Expectativa é um elemento, não é a fé, mas é um elemento na composição da tua fé. Você tem que ter uma expectativa. Esse homem vivia com expectativa. Então, um estilo agradável a Deus é um estilo de justiça, de piedade, é um estilo de expectativa. E o que mais? Volta lá ao nosso texto. É um estilo de submissão ao Espírito Santo. Versículo 25 e 27. É um estilo de submissão ao Espírito Santo. Veja o versículo 25, de novo. Diz assim, havia um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Agora, note bem, tem duas maneiras quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo. Ela se refere de duas maneiras. Presta atenção, isso é de Deus para você. Duas maneiras, ela diz. Primeiro, o Espírito Santo está em nós. É impossível ser crente sem o Espírito Santo em você. Em você. Ele é o selo, é a garantia da tua salvação. É o Espírito Santo em você. Mas depois o Espírito Santo pode estar sobre você. O que quer dizer? O controle do Espírito Santo sobre a tua vida. Aqueles crentes do dia de Pentecostes, todos eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas de repente houve um ruído, um som como de um vento, chamas de fogo vieram, caíram sobre eles e eles ficaram cheios do Espírito Santo e começavam a falar em outra língua. Isso era o controle do Espírito Santo sobre eles. É possível você ter o Espírito Santo, mas você não ser controlado pelo Espírito Santo. Aí está os dois estilos de vida cristã. O estilo de vida na carne é quem tem o Espírito Santo, mas é controlado pela sua própria carne, pela sua mente, suas emoções, sua razão. E aqueles que são controlados pelo Espírito Santo é o Simeão. O Espírito Santo está sobre você. As decisões que você toma são orientadas pelo Espírito Santo. Você ora antes, você ouve, você crê, você se apropria da palavra. Fabrício, não sabia que testemunho que você ia dar hoje. Mas esse negócio que você disse é uma chave que às vezes a gente não pega. Se Deus falar alguma coisa para o Júlio que está ali, e Deus deu uma palavra para ele, e essa palavra ela tiver um efeito coletivo, como por exemplo essa que Deus me deu para sair do barco, um efeito coletivo, não é só para mim. Eu posso entrar debaixo dessa palavra para a minha vida. É assim que funciona. Então, o Espírito Santo estava sobre ele. Ele era controlado pelo Espírito Santo, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Como é que está você? Qual é o estilo de vida que você vive? Justo, piedoso, tem uma expectativa, que não é a expectativa de levantar, trabalhar. Leia o Salmo 127. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente ganhastes. Ai, às vezes essa é a nossa história.
Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Agora, o que é que eu estou dizendo? Ah, pastor, então vamos cruzar e vamos ficar crendo. Fé sem obras é morta. Você levanta para trabalhar, mas você diz assim, Senhor, hoje eu quero te convidar para vir comigo no meu trabalho. Nesse trabalho pode ser que o teu dinheiro não aumente, mas você ganhou alguém para Jesus. Ai, não tem maior valor do que isso, do que uma vida. Talvez nesse dia você pode não ganhar mais dinheiro, mas o seu carro ia bater, como eu tive um testemunho aí na igreja hispana esses dias, o carro estava indo direto e de repente, sem que a pessoa se apavorou, tirou a mão do volante. É isso que acontece quando alguém se assusta. Tirou a mão do volante e o carro sozinho desviou. Você pode não ter aumento de salário, mas você pode não bater o seu carro, que ia te custar quanto? Então, é o que eu estou falando. É essa vida de submissão, o Espírito Santo está sobre ele. E tem mais, uma vida de comunhão. Veja o versículo 26. Vai lá. 26. Ele fora revelado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te fala. Ele diz, agora, faz isso. Irmãos, às vezes a gente não tem tempo de explicar tudo o que está dizendo e por que está dizendo. Mas a minha esperança nesse projeto nosso de comprar esse novo templo e da contribuição de cada um de nós da igreja é exatamente essa. Que você ouça o Espírito Santo, ele vai te dizer. E você vai seguir e você vai desencadear um processo na tua vida. Ou um processo de bênção sobre a sua família, talvez não financeiro. Porque não é só financeiro que é bênção. Um processo de bênção na sua vida, na sua família, na sua saúde. Mas também financeiro. É só você ver os homens de fé da Bíblia. Veja o Abraão. Começou com uma mão para trás, outra na frente, saindo da terra dele. Como é que terminou? Ficou tão rico que ele não podia nem viver junto com o sobrinho dele, porque a terra não suportava os dois. Tiveram que separar. Começa a olhar. Então, você está na Bíblia, os exemplos. É porque Deus pensa que é assim que tem que ser. Amém? Então, ele vivia em comunhão. E o Espírito Santo revelou. Se eu perguntasse para você, fala para mim da tua revelação que você teve do Espírito Santo. E aí você começa assim a pensar, revelação, você não consegue achar umazinha. Sabe qual que é a minha palavra para você? Você está em problema. Porque você não precisa ter todo dia revelação. Eu não acho que esse homem que nós estamos lendo, a vida dele, o Simeão, tinha revelação todos os dias. Ele não abria os olhos. Não. Ele construía a mente de Cristo. Mas se você não tiver revelação, tem alguma coisa errada. Não tem nenhuma revelação. E Deus quer dar a revelação. Foi revelado que ele não morreria antes de ver o Senhor. Agora, por que o Senhor não revelou para todo mundo? Faço a pergunta para você. Porque todo mundo naquele dia que entrou no templo, quando Jesus estava no templo, não teve uma revelação de quem era aquele menino. Por quê? Porque não tinha o resto que o Simeão tinha. Às vezes nós queremos as bênçãos, mas não queremos a outra parte. Entendeu? Não queremos fazer a nossa parte. Excuse me, como dizem aqui, não vai dar certo isso nunca. Porque isso vira um cristianismo humanista, centralizado em mim. Eu sou o centro e não mais Deus. E aí não dá. Estamos indo para o fim. Ele vivia um estilo de vida agradável a Deus, mas ele vivia pela revelação do Espírito Santo. Sabe o que é a revelação? Revelação, literalmente, revelar significa descobrir, tirar um pano que está cobrindo. Agora veja, se eu fizesse uma pergunta para você, qual é o destino que Deus tem para você? Eu estou fazendo essa pergunta para mim. Muita coisa sobre o meu destino, Deus já tirou o pano de cima, mas ainda não de tudo. A revelação é progressiva, à medida que você vai andando com Deus, Ele vai se revelando para você mais e mais, mais e mais. Então nós precisamos viver pela revelação do Espírito Santo, que significa o controle, a direção do Espírito Santo na nossa vida. Então revelação é trazer à luz o que está oculto.
Estava oculto para todo mundo. Aí Deus disse, o Simeão, tem um negócio aqui para você, Simeão. Sim, Senhor. Ou como disse o nosso irmãozinho Samuel, fala, Senhor, que o seu servo ouve. Né? E aí o Senhor disse, você não vai morrer antes de ver. Agora, não está escrito quantos anos antes Deus falou para o Simeão. Possivelmente falou bem antes. Então, ele ia lá no templo com aquela expectativa. E ele ia com aquela expectativa. E mais um dia, e um mês, e um ano. E a expectativa. Porque ele vivia com base na revelação. Amados, esta Bíblia aqui é a revelação de Deus. Existe uma confusão com revelação. Deixa eu contar para vocês a confusão. A gente pega a Bíblia assim e diz assim, ó, escute bem isso, é ensino. Não é muita gente que tem esse ensino, então escute. A gente pega a Bíblia e diz assim, Senhor, me dá uma revelação. Sabe o que Deus vai dizer para você? Bobinho, já te dei toda a revelação, está escrita. O que você precisa agora é quando você abre a Bíblia, você precisa de iluminação para entender a revelação. Então, o que acontece? Nós precisamos disso. Nós precisamos de iluminação para entender a revelação, porque nós temos que viver pela revelação do Espírito Santo. Toda esta palavra aqui é revelação do Espírito Santo para você. Nós sabemos que Deus criou as irmãzinhas para terem filhos. Crescer e multiplicar, encher a terra. Nós estamos orando pelas mulheres da igreja, viu, Líria? Apesar que você não vem, mas nós estamos orando por você, porque amamos você. Nós estamos orando. Você tem o seu filho. Não é plano de Deus. Está escrito na palavra. Ok? E se por acaso algum impedimento, veja o que Deus fez na mãe de Samuel. Estamos orando pela minha nora, que quer ter um filho, o André e a Molly. Eu oro pela Cristina, que já não está mais entre nós, mas não interessa se está ou não está. É plano de Deus para a vida dela. Estou orando, não interessa. Não oro só para os que estão na igreja. Meu compromisso é mais do que isso, é o reino de Deus. Eu não sirvo só os irmãozinhos que estão na igreja, vivo fazendo coisas para quem nem é cristão, nem é crente, eu vivo fazendo. Porque esse é o plano de Deus para a minha vida. Então, foi revelado para ele. Por que não tiraram o pano de cima para todo mundo? Porque faltava um estilo de vida. Então, olha só, revela a vida, o poder do Senhor sobre a morte. O que diz o texto? Olha aí, ó. Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria. O Senhor disse, eu tenho a tua vida nas minhas mãos. Eu sou Senhor da vida e da morte. E vou dizer uma palavra para você. Você não vai morrer antes que isso aconteça na sua vida. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida. Mas eu digo uma coisa que é bíblica para você. Você não vai morrer se você se posicionar com Deus antes que Deus cumpra o que Ele tem na tua vida. Tem muita gente, eu sempre digo aqui, o lugar mais triste para mim é o cemitério. Não porque é coisa de morto. Não é lugar de morto. Não é por isso que é triste. É porque lá tem livros que nunca foram escritos. Poemas que nunca foram escritos. Músicas tremendas de adoração que nunca foram editadas, que nunca foram compostas, porque as pessoas não tiraram aquilo que Deus tinha do coração delas, porque não receberam o que Deus tinha na provisão delas. Eu não gostaria que você fosse alguém assim. Você não pode ser alguém assim. Em nome de Jesus, não é alguém assim. Amém? Então, ele disse, você não vai morrer, porque ele ia encontrar o Senhor da vida. Ele cria no Senhor da vida, mas nunca tinha visto o Senhor da vida. Mas pastor, Jesus já morreu, ressuscitou, agora como é que eu vou ver ele? É? Veja Jó. Senhor, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A teu entendimento, o teu relacionamento, você pode... Olha, eu nunca vi anjos, mas nem sempre acontece. Eu gostaria que fosse muito mais frequente, mas acontece. Às vezes eu estou assim, principalmente quando eu estou aqui no púlpito, com alguma coisa vai acontecer, eu sinto aquela presença que faz assim, e se põe atrás. Eu sei que é um anjo. E eu posso assim, no espírito, ver alto,
forte, poderoso. Porque a Bíblia é clara, os anjos de Deus trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Então, as coisas espirituais você vê no teu espírito. Ok? Então ele pode ver. Agora veja só o versículo 26. O Espírito diz que ele não morreria antes de ver Cristo do Senhor. Ele não morreria antes de ver o cumprimento da palavra de Deus sobre salvação. Jesus Cristo é o cumprimento da palavra de Deus sobre a salvação. Porque a salvação de Deus não é através de um esquema, de coisas, mas é através de uma pessoa. A religião cristã é uma pessoa. Essa é a diferença do cristianismo para tudo o resto. Tudo o resto é ideias, conceitos, princípios. Cristianismo, uma pessoa. Então ele não ia morrer sem ver essa revelação. Gente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Será que você vai deixar tudo isso ir para o túmulo? Não. Se levanta no nome de Jesus. Se levanta. Porque nós fomos criados para viver pela revelação. Como Simeão. Revelação de ver o ungido do Senhor, o plano de Deus sendo cumprido. Agora veja só, é a revelação que nos coloca no nosso destino. 27. Dá uma olhadinha no que está escrito aí, ó. Esse texto tão simples. 2:27, olha só. Assim que, agora diga para mim, como? Pelo Espírito Santo foi ao templo. Que tal se ele chega 4 horas depois? Jesus já tinha saído. Será que ele chega 5 horas antes? Espera lá 4 horas, dali 1 hora Jesus chega. Ele já tinha saído. Então, é Deus que pelo Espírito Santo te põe no lugar certo, na hora certa, com o propósito certo. Hora certa, lugar certo, propósito certo. Esse é o Espírito Santo que faz para você. E quando os pais trouxeram o menino para fazer com ele segundo o costume da lei, e sabe, e já tinham circuncidado ele. Mas a Bíblia diz que a mulher só podia entrar no templo depois de 40 dias. Era uma lei lá no Velho Testamento. Então, depois de uns 40 dias, eles aparecem lá com o menino para oferecer uma pombinha, ou uma rolinha, se era pobre, se era rico, oferecia um cordeiro. Ok? Então eles aparecem. E quando eles aparecem, eles têm um encontro. Simeão tem um encontro com Jesus. Quando Jesus apareceu, aonde? No boteco? Jesus apareceu para o Simão quando ele estava jogando sinuca? No mall? Na igreja. Porque é o lugar onde o povo de Deus está concentrado. É o lugar onde que existe a fé. Apesar de que aquele povo todo era religioso, mas tinha muita gente como Simeão que tinha fé. Então era ali que eles estavam. É o lugar, no corpo. E a revelação colocou ele no destino. Fazia parte do destino dele ver Jesus antes de morrer. É parte do teu destino coisas que você nem imagina. E elas têm que acontecer antes de você morrer. Porque se você morrer e elas não acontecerem, não acontece mais. Não acontece mais. E elas têm tempo, têm lugar e têm propósito. Infelizmente, olhem para mim. Infelizmente, muita coisa que Deus tinha para mim para conhecer do meu destino já passou. Eu deixei passar. Cabeçudo, deixei passar, não volta. Mas esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Eu ainda quero conhecer o que Deus tem para mim. E Ele tem muito mais. E Ele tem muito mais. Estamos terminando. A revelação é o que torna as promessas em realidade. Ele tinha uma promessa. Está comigo, promessa. Agora, põe a mão no teu coração. Põe a mão no coração. Eu quero declarar para você. Todas as promessas que estão aqui e que não são pessoais, que são mais do que pessoal, porque tem promessa aqui, por exemplo, para o Pedro andar sobre as águas. Não vai fazer isso, a menos que Jesus te diga. Senão se afunda e afoga e morre.
E Deus não tem nada a ver com isso. Mas todas as promessas gerais que tem aqui são para você. Recebe no teu coração. E sabe, se você for dar uma lidinha vendo as promessas gerais, aquelas que são para todos, para a igreja, para o corpo, você vai ficar abismado quanto à promessa. Agora, lá no Brasil, aqui, talvez nós não tenhamos nos Estados Unidos, mas lá no Brasil nós temos esse ditado: promessa é dúvida. A palavra de Deus, promessa não é dúvida. Promessa é verdadeira, é certeza. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. E você espera uma promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. É dívida. Mas é dúvida também, né? Esse é meu ditado. Promessa é dívida. Eu sou autor desse ditado. Põe aí o meu nome. Então, olha só. A promessa, você tem que tornar a promessa uma realidade. A promessa é uma realidade. Quando eu li isso aqui, vocês conhecem essa história de cor, porque eu estou tantos anos com vocês. Quando eu li aqui que Deus disse assim: olhar as aves do céu, os lírios do campo, num planto, eu falei assim: será que Deus sustenta se for viver pela fé? E eu e a Anice fomos viver pela fé, sem ninguém saber. Já sabe essa história de cor. Então é uma promessa, mas você tem que tomar posse das promessas. Você tem que entrar pela fé nas promessas que Deus tem. Porque Deus tem uma promessa, mas você tem que trazer essa promessa à realidade. E como é que você faz isso? Pela tua fé. A palavra de Deus mais a tua fé, igual uma fé com obras e uma fé que tem resultados. Não é um salto no escuro a promessa, a palavra de Deus. Então as promessas se tornam realidade. Quantas promessas de Deus você tem para a realidade? Sabe, eu me lembro de algumas palavras que Deus deu para mim aqui nessa igreja, para pessoas aqui. Eu lembro, por exemplo, a palavra para o Deco. E Deco só tem uma coisa pela qual você não vai entrar nela: se você não se posicionar. Porque Deus não mente. Deus não está de brincadeira com ninguém. E Deus quer levantar aqui. Eu sei que Deus quer fazer dessa igreja uma igreja especial. Um grupo de pessoas cheias do Espírito Santo. Um louvor que quando a gente adora aqui, os irmãos estão adorando aqui, a gente não consegue conter. O Espírito Santo vem sobre a gente, produz quebrantamento, convicção de pecado, confissão, arrependimento. Eu sei que Deus quer levar a gente nesse nível. Mas a gente precisa se posicionar. Porque senão promessa fica dúvida. E dívida. Você pensa que é, mas Deus não deve nada para ninguém. Ele cumpre a promessa. Mas tem gente que não toma posse. Aí é dúvida. Entende? Então, última coisa, terminando. A revelação expande o teu entendimento. Então o Simeão pega nos braços e louva a Deus. E o que ele diz? A salvação a qual tu preparastes ante a face de todos os povos. Então, expandiu o conhecimento dele. Se você anda com Deus, meu amado, irmãozinho, presta atenção nisso. À medida que você anda com Deus, vai se expandindo a tua visão. Mas à medida que você fica religioso, vem na igreja, estou cumprindo tabela. Hoje eu levantei minha assim, não vou na igreja. Quer dizer, você senta no lugar do trono de Deus, que é de Deus, você senta. Você se assenta no lugar do trono de Deus, você assume a posição como se fosse Deus. Você faz o que você quer, o que você acha que é. Você acha que é o Senhor que está no controle ou é você? Não pode ter dois ao mesmo tempo. Então, esse é o problema. Então, expande o conhecimento. Agora vai para frente um pouquinho. Ele expandiu o conhecimento, ele disse: aqui está. Então, quem teve isso? Só ele, nessa época. Sabe por quê? Vai aí para o próximo versículo, por favor. Enquanto isso, venham comigo. Enquanto isso, seu pai e sua mãe se admiravam das coisas que deles se diziam. Nem o pai e a mãe dele tinham esse conhecimento. Maria teve o menino por 9 meses no seu ventre. José esteve lá, Deus falou com ele, toda aquela coisa, mas eles se admiravam do que se dizia. Porque o conhecimento não tinha sido ainda expandido. Mas agora,
porque um homem velhote chamado Simeão expandiu o conhecimento dele, o que foi que aconteceu? O conhecimento de José e Maria também se expandiu. Quando o teu conhecimento se expandir, os irmãos que estão do seu lado vai se expandir. Eles têm a chance de pegar aquilo que Deus está dizendo para você. A palavra de Deus que veio. E é assim que você torna a luz do mundo e o sal da terra. E é assim que você se torna um influenciador. E eu quero terminar. Nossa revelação traz revelação para os outros. Versículo 33. Aí se admiravam do que diziam, porque eles não sabiam a extensão do quem era o filho. Veja o versículo 34. Vamos aí? E Simeão os abençoou. O que é que aconteceu? Simeão se levanta e diz: Maria, vem cá. José, segura aqui o menino. Bota a mão na cabeça deles e os abençoa. Quem é esse homem? Um ilustre desconhecido, um velhinho talvez pobre, não se sabe muita coisa dele. Mas o que ele se tornou? Abençoador dos pais que iam cuidar de Jesus, que iam criar Jesus. E pôs a mão e os abençoou. E disse a Maria: Ei, mãe, quero te dizer uma coisa. Eis que este menino está posto para a queda e para o levantamento de muitos de Israel, e para ser alvo de contradição. É exatamente isso que nós vivemos hoje. Jesus é alvo de contradição. Está aí o mundo ditando os padrões para nós. E aqui estamos nós fazendo fora dos padrões do mundo. Por quê? Porque esse menino se tornou alvo de contradição. Esse menino se tornou objeto da nossa fé. Esse menino se tornou objeto do nosso poder. Esse menino se tornou objeto do nosso conhecimento. Que a Bíblia diz que nele estão todos os tesouros. E aí disse, vamos para frente, terminando. Esse é o último versículo. E assim, uma espada transpassará tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos. E em Jesus, ou você cai como ovelha, ou você cai como bode. Separa os bodes das ovelhas. Em Jesus, ou você cai para o lado da fé, ou você cai para o lado da incredulidade. Quando você tem um encontro com Jesus, não existe como ficar imparcial. Ou você crê, ou você não crê. Não tem um segundo posicionamento. Ou aceita ou não aceita. Ou crê ou não crê. Nós somos dos que creem. Nós não somos dos que voltam atrás. Então eu quero terminar com essa palavrinha bem simples. Gostaram da história do Simeão? Quanta coisa aí. Agora eu quero contar um segredo para vocês. Eu estou pregando o sermão que o irmãozinho na igreja hispana pregou domingo passado. Eu pedi para ele, falei, pregou esse sermão? Eu fiquei, eu estou ensinando eles a pregarem. E o irmãozinho pregou esse sermão. Eu falei, posso pregar esse sermão? Ele disse, pastor, não sei. Eu disse, John, eu sei. Vou predicar esse sermão. Porque eu fui tremendamente edificado. E falei, a igreja precisa de ouvir isso. E aí vocês ouviram. Então Deus está nos edificando. Não existe alguém menor que não possa edificar alguém. Não existe. Você não é pequeno o suficiente que não haja em você um poder para edificar alguém. Então eu quero terminar dizendo isso. Em você existe tudo o que você precisa. Mas você precisa se posicionar. Então se posicione em oração. Eu não quero que... Olha, gente, por favor, não venha na igreja orar se você vem porque não, eu estou aqui porque o pastor João disse. Perdeu o seu tempo, fica em casa, vai fazer o que você quer. Mas venha por amor, venha por desejo no coração. E se você não está tendo desejo, ore por desejo. Diga, Senhor, me dá sede, me dá fome. Amado, leia a tua palavra, mas não leia porque eu estou dizendo. Por favor, não perca o seu tempo, isso vai ser só um livro para você, de ideias.
Diga, Senhor, quando eu for ler, ilumina a minha mente para entender a tua revelação. E aí Deus vai falar com você. Você vai dizer, uau, eu entendi isso. Quando você vem para a igreja, não venha para marcar ponto. Diga, Senhor, eu estou indo, Senhor, com uma expectativa. Eu quero que a tua palavra caia no meu coração e produza fruto. Ela vai mexer comigo e eu vou me envolver com a tua palavra. Essa é a posição que nós temos que ter, amados.